E os populares? Qual que era a ambição deles? Você tinha as ambições mais malucas possíveis. Por exemplo, lá no México, os camponeses que se envolveram com as primeiras guerrilhas, eles queriam uma reforma agrária. Lá no Peru e na Bolívia, os camponeses que se envolviam com as guerrilhas, alguns deles queriam a restauração do Império Inca. Então, você vê como o povo, naquela época, e hoje também, vamos falar nova... Deixa eu recapitular aqui a citação do 007 que eu fiz. O povo estava com expectativas completamente ilusórias da política e até hoje está com expectativas ilusórias da política. Tem expectativas ilusórias da política. Por isso que ideologias, como nessa época era o liberalismo, mais tarde virou o comunismo, elas prosperam em países como a América Latina. Tá. Mas retornando aqui. As brigas geralmente nesse período, as lutas, elas eram entre os liberais, que propunham, no mais das vezes, sistemas de governo federalistas. Então, um projeto parecido com o dos Estados Unidos. Em cada província tem que ter uma grande autonomia legislativa, financeira. E, além disso, grande diferença também dos liberais para os conservadores é que os liberais, em alguns casos, queriam, por influência da filosofia do iluminismo, tirar, no mínimo, a igreja dos negócios públicos, em casos mais radicais, banir os católicos, que eram a maior parte, a maioria absoluta da população, da participação política e dos direitos civis. Então, as guerras que acontecem, por exemplo, no México, durante grande parte desse século XIX, foram guerras entre conservadores e liberais. Os primeiros governos mexicanos já começaram fazendo confisco de propriedades da igreja, dissolução de ordens monásticas, e os partidários do conservadorismo reagiam pegando em armas, fazendo quarteladas, e quando os conservadores estavam no poder, os liberais faziam a mesma coisa. Também adoravam fazer quarteladas em cidades no interior e dividir o país assim entre os senhores da guerra. Metade deles liberais, metade deles conservadores, e eles de vez em vez se matando. Outro caso que foi extremo disso, acho que talvez o mais violento dentro da América Latina, foi o da Colômbia. A Colômbia, ela originalmente declarou a independência com o nome de Gran Colômbia, porque a ideia original do Simón Bolívar, que fez isso, era juntar Equador, Colômbia e Venezuela. Não deu certo. E o antigo aliado do Bolívar, o general Santander, que se tornou líder dos liberais, levou a Gran-Colômbia a uma guerra civil. Essa guerra civil destruiu o país, separou então Colômbia, Venezuela e Equador. E na parte colombiana, quem assumiu o poder por grande parte do século XIX foram os liberais. E desde o início eles começaram com o confisco de propriedades da igreja, com a dissolução das ordens monásticas, com a expulsão dos jesuítas, principalmente os jesuítas. Por quê? Até o século XVIII, quem que era o carro de guerra da igreja contra as filosofias do iluminismo, da reforma, e quem que estava fazendo a evangelização da América? Eram os jesuítas. Então era urgente, tanto na Europa quanto aqui, para os regimes liberais se livrarem dessa ordem especial, assim como das outras. É claro, tinham vários, não era só o anticlericalismo que estava envolvido aí, era também o desejo, a necessidade por uma bufunfa. Então você tinha
pessoas que estavam envolvidas nesses governos liberais que queriam realmente a erradicação do catolicismo, e você tem várias conexões que são muito bem estudadas entre as sociedades revolucionárias secretas da Europa com essas da América Latina e a proliferação delas aqui na América Latina. E você tinha alguns dirigentes dos partidos liberais que precisavam desesperadamente de dinheiro, porque nessa série de guerras civis e de golpes que aconteciam na América Latina, nos diferentes países da América Latina, você não tem como fazer a tua economia funcionar, como a gente viu. Você tem a hora inteira a produção sendo destruída, você tem a hora inteira recursos humanos sendo mortos nas batalhas, você tem o país todo dividido, todo fracionado, e não tem nenhuma obra de infraestrutura que era necessária nessa época de Revolução Industrial sendo feita. Tanto é que os países que mais encararam essas guerras civis foram os últimos que construíram as suas ferrovias. Por exemplo, os primeiros a construir ferrovias foram Brasil, Chile, Argentina, Paraguai. E os últimos que construíram suas ferrovias foram quais? Colômbia, Venezuela, México, Equador, os países da América Central, que antes eram um único país, eram as Províncias Unidas da América Central. Então, isso também foi um incentivo para que se fosse feito esse confisco de propriedades da igreja e expulsão de religiosos. Obviamente, isso não passou batido aqui na América Latina, mas isso é só para que se tenha em mente de que coisas como as que acontecem na Nicarágua hoje não começaram ontem ou não começaram com a tomada do poder pelo Ortega, nem com a Revolução Sandinista. Elas vêm desde o século XIX, ao menos. E a bandeira não era vermelha para eles. Quer dizer, aqui na América Latina era. Os liberais aqui adotavam a bandeira vermelha. Esqueci desse detalhe. Então, desde aquela época você tem esses atritos com a igreja acontecendo, essas tentativas de você erradicar as instituições da Igreja Católica aqui, e, evidentemente, você tem reações a isso. Então, algumas reações muito famosas aconteceram. Por exemplo, na Colômbia, nesses primeiros anos de governo liberal, como eu falei, em que já de cara foram implementadas as primeiras medidas anticatólicas, já foi feita uma reação muito forte da parte do povo e de algumas partes de alguns setores da elite que eram contrários àquele governo liberal, e aconteceu aquela guerra civil que a gente chama de Guerra dos Conventos ou Guerra dos Supremos, dentro da historiografia da Colômbia. No México você também tem guerras civis muito intensas acontecendo durante todo o século XIX, ali, muito tempo antes da Guerra Cristeira, por causa das tentativas de se tomar a propriedade da igreja e de se combater a influência religiosa dentro da vida civil, o que não é nada mais natural, né? E outro exemplo também famoso que acontece é a Guerra dos Padres, chamada assim mesmo, que acontece na Nicarágua e nos países da América Central, mas principalmente na Nicarágua, por causa também de políticas do governo liberal de ou você tirar o catolicismo de dentro da vida pública ou você subordinar a Igreja Católica daquele país aos ditames do governo, ou seja, transformar ela numa igreja constitucional, numa igreja juramentada, igual àquela que foi criada durante o início da Revolução Francesa, antes da descristianização. E você tem também alguns outros casos, por exemplo, esse é até bem engraçado de falar, que é o do Paraguai. O Paraguai inicialmente tinha se tornado um país independente como qualquer outro. Poucos anos depois da independência, quem assume o poder é um cara chamado José García Francia. O José García Francia, ele era um leitor muito voraz de Rousseau. Então ele resolve... Por favor, obrigado.
Então ele resolve fazer algumas reformas no Paraguai de acordo com as utopias do iluminismo. Por exemplo, quais? Ele resolve fechar o Paraguai para o comércio externo com os outros países. Então, primeira coisa que isso tem de impacto é que daí isso é benéfico até para nós aqui no Brasil e exatamente no Paraná, aqui no sul, que é, sem o maior fornecedor, de erva mate para a Argentina e para o Chile, é aí que começa a crescer o comércio de erva mate aqui que vinha do Paraná. E daí a nossa emancipação, a nossa separação de São Paulo está um pouco ligada a essa rentabilidade econômica que o Paraná começa a dar e que faz com que o governo imperial, além de outros motivos, é claro, olhe com um pouco mais de simpatia para o nosso estado. Então, primeiro o Francia fecha o Paraguai para o comércio, depois ele faz uma redistribuição completa das terras do Paraguai entre os nativos e, em seguida, ele toma algumas outras medidas, como, por exemplo, proibir o casamento entre europeus ou entre indígenas. Então, o casamento tem que ser todo de europeus com indígenas, não mais manter as pessoas dentro das suas linhagens tradicionais, para se criar uma raça única, um país único. Então, os primeiros experimentos desse nacionalismo é feito no Paraguai. Além, é claro, de ele criar uma rede de espionagem e de prisão de opositores que expulsou muita gente do país. Aqueles conseguiam fugir, evidentemente, porque era proibido entrar ou sair do Paraguai. E aqueles que tinham a má sorte de acabarem presos, acabavam indo parar em câmaras de tortura do ditador e desaparecendo ou sendo executados publicamente. Então, esse é só um dos casos extremos aqui na América Latina. Mas nesse governo do Francia, a igreja também não passou batida pela coisa. Seminários o único seminário que existia no Paraguai foi fechado, os bispos foram destituídos, conventos e igrejas foram confiscados e fechados, depois vendidos. Então, esse caso da ditadura do Francia mostra até que ponto as coisas chegaram em alguns países. Nesse aqui, no Paraguai, mas exatamente que foi o exemplo mais inimaginável que poderia existir na América Latina. Mas coisas parecidas aconteceram em outros lugares.